Tu falou que mandou para mim as perguntas, né? Mandei. Mandei, não? Vê para outra pessoa que tu mandou, pede para ela me mandar. Maurício aí. Matias. Manda de Isso, novo, cara, Dino. que louco, Não seja né? por isso. Isso tudo acontece. O senhor Vai tá com chegar internet? agora, porque eu botei agora a internet. Então... Como é que chega, gente? Então a gente pode começar de boa, né? Começar. E já começou, já. Galera, então é o seguinte, boa tarde a você que está nos assistindo. Não sei em que momento você vai estar vendo esse podcast. É um prazer ter o pastor Elias, né? Pastor da Igreja Batista Permanecer, a Fabiana, né? E o nosso grande Dido. Host, né? co-host, né? Nosso teacher, professor de música, né? Idealizador, né? Junto com muitas pessoas, amigas aqui desse podcast, né? Quando me falaram, pô, você vai fazer um podcast, eu falei, pô, vou dar uma pesquisada o que é isso aqui, que deve ser maneiro. Mas, assim, é um prazer muito grande, né, que possa ser bênção essa conversa, orientar pessoas, né? Confesso que a gente fica um pouquinho nervoso, né, de tudo que está acontecendo, é o primeiro. Já detectamos a falha do café, mas vai ser corrigido. Esse é amendoim, o amendoim também. E aí, como é que está a expectativa? Cara, eu tô nervoso, ó, tô meio tremendo aqui um pouco. Nervoso. Eu tô muito feliz, faltou também o amendoim, né? Alguém que classe do puder amendoim. realizar esse sonho do dia. Chá de No maracujá. próximo, Chá de maracujá. No próximo fica melhor. E o senhor, pastor, como é que está aí a expectativa aí do senhor em relação a esse podcast que a gente vai fazer? Eu acho que é legal porque, por exemplo, você vai colocando as coisas que vão acontecendo na tua vida, né? Que hoje a gente está falando sobre igreja, mas podemos falar de outros assuntos. E hoje também o alcance, né? Um alcance muito grande. A pessoa vai, acessa ali a internet, o YouTube. Eu acho que é legal porque conta também da nossa história, mas também tem outras opções, né? Que a gente pode dar. Às vezes uma pessoa está precisando de um assunto, de ter uma clareza em relação a outro assunto, e a gente pode tratar aqui também. Então, eu acho muito legal o alcance. Todo mundo, no mundo todo, pode acessar, né? De Legal. graça, eu acho isso muito legal. Bacana. Legal. Primeira honra de ter vocês aqui, né? Como primeiro podcast, a gente ter Bacana. né? O privilégio é a nosso. liderança daqui da igreja. Muito bom estar aqui com vocês. E a gente tem muita pergunta, né, cara? Com certeza. Expectativa, Fabi, sua, para hoje, como é que está o Eu coração? acho muito legal, porque assim, é uma coisa mais leve, mais à vontade, né? Você fica mais tranquilo assim para responder. Que legal. Então vocês peguem leve aí, por favor. Tá levinho, pode ficar tranquilo. Vamos que tá lá. levinho. Vamos aí, demais. muito feliz, né? A primeira pergunta que a gente quer fazer, e seria interessante a opinião de vocês dois, né, em relação a isso, que eu acho que a coisa mais difícil é o começo de tudo, né? Como é que se começa, de onde veio? Eu fico tentando imaginar isso. Como que começou tudo isso na vida de vocês? A igreja, né? Isso, Tá falando. exatamente. A igreja, sim. Por exemplo, a gente sempre foi muito envolvido com a igreja, desde que eu me converti, a Fabiana já nasceu na igreja, né? Então, assim, eu fui com 19 anos, a Fabiana já nasceu, o pai dela foi membro de uma igreja, fundador, mas sempre foi aquele negócio do chamado, né? Chamado para... Desde cedo eu tive essa convicção. A Fabiana já orava para casar com o pastor. Sempre. Sempre tem maluco, né? Eu sempre gostei Maluco e tanto de maluca. igreja que eu pensava assim, se eu casar com o pastor, eu vou viver dentro de uma igreja. sim. Então, isso para mim era uma alegria assim, muito massa, grande. hein? Então, Sim, e também é legal que a Fabiana teve um pastor muito amoroso, né? Já um senhor, a esposa do pastor. Então, ela via nisso aí uma coisa muito legal. A leveza. Às vezes, hoje em dia, a pessoa trata a vida pastoral como pesada, né? Lógico, tem suas pressões, tem suas dificuldades, mas também tem uma alegria muito grande quando você vê a pessoa servindo ao Senhor, você participando disso. E igreja foi isso. Então, na verdade, a gente nunca pensou em começar uma igreja. Eu sempre pensei em auxiliar. Eu já sabia que eu tinha chamado e tal. A gente sempre trabalhou nas outras igrejas que a gente passou, foram poucas, mas sempre de dentro, ensino, pregação, aconselhamento, né? Como diz o outro, encomendador de almas. A gente estava lá
fazendo tudo. Sendo que a gente foi vendo uma necessidade de mais Bíblia na igreja, né? Quer dizer que as igrejas que a gente passou não tivesse, mas com a cara que Deus colocou o sonho no nosso coração. Então, isso foi avolumando. Então, quando a gente começou a igreja aqui, eu já tinha 40 anos. Já tinha feito muita coisa, tido muita experiência. Tem coisas, né, Dido, que a gente vê assim, olha, aquilo ali eu quero numa igreja. Se um dia eu fizer parte de uma igreja, tal, que eu comece uma igreja. E outra coisa eu falava, isso aqui eu vou evitar. Aquilo que a gente está conversando aqui no início, né? De um pastor muito distante. Eu lembro, às vezes, o pastor ligava na minha casa assim, dava até medo, né? Porque não tinha contato com o pastor. E a gente, então, queria uma igreja dessa forma. E a última igreja que a gente passou, que foi a IBLS, Igreja Batista no Lago Sul, a gente teve um ambiente desse. Então, o pastor João Pedro, cara, porque você não vai perder o respeito, pelo contrário, você vai ter intimidade com a pessoa. Então, a gente aprendeu com ele a servir, a ter abertura, né, poder estar mais perto do membro. Então, lá foi o último estágio. Sendo que, aquilo que eu falei, a coisa foi tomando corpo, e aí chegou um dia que a gente já não se encaixava, não é porque as igrejas não fossem boas, é a gente que já estava... A gente vê isso hoje, já estava no tempo de começar uma igreja. A gente não sabia disso. Aí foi assim crescendo, né, a coisa. E como falar isso aí para o pastor, né, que era a sua referência, né? Sim. O pastor João Pedro, o senhor cita ele tantas e tantas vezes aqui Sim. em cultos, né? Como que foi isso, né? É de Deus, não é de Deus, é de mim? Como é que isso cresceu? Isso não é muito comum também, É, né? Essa coisa, geralmente a pessoa sai, principalmente família, assim, com algum problema pessoal, né? Não é comum sair de forma saudável. Sim. E outra, por exemplo, ele que queria, né? Nossa. Porque, assim, só um parênteses, eu, para receber a ordenação, eu passei 10 anos. Porque eu não sabia se eu era pastor, se eu era pastor-professor ou se eu era só professor. Porque eu sabia o que um pastor tinha que fazer, né? E aí... Querendo ou não, assim, a gente passou por muitas experiências em igreja. Muitas experiências muito boas e muito ruins. Muito difíceis também. Então, eu acho que essa decisão, assim, a gente sabia o que significava. A hora que falar assim, vai ser pastor, já sabe o que vem junto, né? E depois, para abrir igreja ainda, pior ainda. Mas, por outro lado, a gente já tinha experimentado de tudo. O lindo que eu acho de Deus é isso. Ele permitiu a gente viver um monte de coisa, um monte de situações, passar por todas as áreas da igreja, né? Como Elias sempre fala, trabalhei com jovens, com adolescentes, com mulheres, pregava em coisas de mulheres. Então, assim, várias áreas da igreja a gente já tinha passado. Eu comecei com 16 anos, era secretária do Elias, que era líder dos jovens da igreja, uma igreja de 1.000 membros. 1.000 então, jovens. 1.000 jovens, era né? 2.000 membros. Isso. Então, assim, era muito novinha, mas você vê que Deus foi preparando. Fazia acampamento para 600 pessoas. Nossa. Hoje eu olho assim, às vezes a gente vai fazer um acampamento, o pessoal, nossa, mas é tão difícil, como é que você organiza, não sei o quê. Aí a gente vai vendo que foi Deus que foi preparando ao longo desse tempo. E né? outra coisa, a Fabiana falando isso, eu comecei com 40 anos, então o que a Fabiana está falando, né? A gente já viu de tudo, assim. Né? Então, por exemplo, coisas boas e coisas ruins. E isso a gente foi mesclando, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção fosse uma igreja bíblica. Né? Porque isso é a fonte da igreja. Né? Ou seja, não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz. Então, a gente sempre sonhava com a igreja que fosse bíblica, simples, uma igreja Confiável, confiável, né? Que as pessoas pudessem que a gente, acreditar. por exemplo, a gente não estivesse interessado no que a pessoa tem, mas na pessoa. Né? Nossa. Que legal. E o que eu fico pensando, a idealização, né? O primeiro culto. Vamos comprar um lugar agora, já vamos... Como é que foi isso Não, daí? e com quem contar também, né? Aham. Que é a galera Sim. que vai junto. Sim. Foi em 2008, a gente fez um curso, até quem dava esse curso era o missionário americano chamado Gaiki. Já veio várias vezes aqui na igreja, né? Então, ele deu esse curso ali. Eu não falei nada para a Fabiana. A gente foi lá fazer o curso e tal.
Quando chegou na segunda-feira, que a gente trabalhava de manhã, cara, meu coração já estava... Falei, cara, é esse negócio que tem que fazer. O curso era sobre plantação de igreja. Plantação de igreja. Exatamente. Aí eu chamei a Fabiana depois do almoço, assim, né? Falei para ela o que estava no meu coração. Ela, não, tá no meu também. Então vamos embora. Isso foi em maio, né? 4 de maio. Não. De 2008. Acho que foi 5, alguma coisa assim. Por aí, 4, 5. Eu chamei, aí no curso a gente aprendeu, chama pessoas para começar a igreja. Aí tinha pessoas que a gente conhece, por exemplo, Milton a gente conhece há muito tempo, a gente já sabia dele, da Zelma, né? Fizeram parte, e chamava do grupo base. Então, assim, eu peguei o documento que a gente tem na classe de integração hoje. Para quem não sabe o que é classe de integração, a gente fala tudo sobre a igreja, a parte doutrinária, como é que ela surgiu, os sonhos da igreja, os valores, aonde a igreja quer chegar e assim por diante. Isso aí eu escrevi tudo, até um cara que veio da administração, quem escreveu isso aqui? Né? Eu falei, fui eu. Cara, como é que você conseguiu? Né? Porque eu não sou da administração, mas eu fui estudar. Eu lia vários livros de liderança. Era assim, liderança, teologia, família. Liderança, teologia, família. Antes de começar a igreja. E estudamos a cidade também, né? Na Sim. época. É ver qual era o perfil ensinou, da né? cidade. Tudo isso foi dado no curso lá, né? Qual era o perfil da cidade, o estilo das pessoas, as famílias. Então, que tipo de igreja que daria num lugar desse? Sim. E a gente já entendido, como a gente morava aqui em Águas Claras, que seria aqui o lugar que a gente queria começar, né? Aí a gente começou a fazer isso aí na nossa casa. Então, assim, a gente alugava o salão de festa do prédio. A gente morava no bloco e minha mãe no outro, no mesmo condomínio. Uma semana minha mãe alugava, a outra eu alugava. Uma minha mãe e outra. E com isso a gente conseguiu ficar 3 meses nesse negócio. Toda semana, todos os domingos, a gente conseguia alugar o salão de festa. De noite. E aí fazia, né? As reuniões. Dentro desse curso, ele ensinava, vocês vão passar 3 meses. De manhã, treine nesse grupo, que foram 7 famílias que a gente começou com a gente, né? Então, assim, está o Moisés, está o Milton, minha mãe, a dona Eliane, e eu não lembro se tem outro. Mas alguns já morreram, né? 2 faleceram. Isso. E aí a gente começou. De manhã, a gente passava esse material que eu escrevi. Imagina, escrevendo atrás de local... Cara, tudo ao mesmo tempo, criança pequeno, né? Eu acho que o Google tinha o quê? 6 anos? Foi 6, em 2008, né? O Google tinha 6, tinha os meninos pequena. Da Selma, né? O Rafael e o Matheus. Isso. Eram pequenininhos. E houve um crescimento esse período que vocês ficaram no salão? Sim, houve um crescimento? O que a gente fez foi o seguinte, aí de manhã você treinava essa galera. E aí eu já fiz uma comissão, não foi de construção, de aluguel. Eu criei uma comissão para buscar o terreno. Então, aqui em Águas Claras está um boom de construção, tudo muito caro. Cara, a Fabiana ligou onde é a Dulá ali. Sabe onde é que é? Lá embaixo. Eu vi sim. A Dulá, cara. Fabiana ligou, alô, qual é o tamanho aí? 110 metros, pé direito duplo, beleza. Quanto é que está o aluguel? 23 mil. A Fabiana até... Não, eu não estou querendo comprar, não. É só o aluguel. Não, minha filha, isso aqui tá barato. Cara, qualquer lugar a 5 mil, 8 mil, 10 mil. Só lembrando que o metrô era R$1 nessa época. Cara, mas era assim um absurdo. Aí a gente foi o quê? Aí eu peguei e designei um grupo. Tipo, tinha você, assim, que é dessa área hoje, a Fabiana, outro irmão e tal. Beleza. Vocês vão olhando aí, né? E aí, à noite, a gente abria e convidava algumas famílias que estavam sem igreja. A gente não tirou ninguém de igreja. Pessoal do prédio, né? Pessoal do prédio a gente convidava. Chamava lá. E aí, na quarta-feira, a gente fazia o PG. Os primeiros PGs foram lá na sala desse apartamento que a gente morava. Né? Aí a Fabiana vai falar aí como é que foi o aluguel aí do... Não, aí a gente vivia procurando, assim, eu vivia de olho, vivia olhando na internet, passava, via uma faixa aí.
Aí um dia estou passando Mas lá você fala na 301. quantos já tinha visto? Ah, 18, não foi na época? 18 locais. Virou corretora. Assim, quase. E era assim, salinhas de 30 metros, 40 metros, o pessoal cobrando 4 mil, 5 mil, 8 mil. Na época. Aí eu pensava assim, como é que eu vou abrir uma igreja numa salinha? Onde é que eu vou colocar as crianças para começar, a primeira né? coisa que ela pensava. Então, assim, tinha que ter uma estrutura maior. Uma salinha não cabia, não resolvia para a gente. Aí foi no lugar, não, aluga 2 juntas, uma colada na outra. Não é isso que a gente quer. Aí, nessa de ficar procurando, a gente foi em 18 lugares. Aí, um dia, eu estou andando ali na 301, vi um cara colocando uma faixa, assim, num terreno de esquina, que eu vi só do lado de fora, um lava-jato, e aí ele colocando uma faixa de aluga-se. Aí, na hora, passando na frente do carro, assim, eu peguei o telefone e liguei para ele na hora. Eu falei, moço, quanto que o senhor está alugando? Aí ele, 2.500, né? Parece. É. Aí eu falei, não, pode tirar a faixa, então, que a gente quer. Aí o homem até riu, assim, Fabiana, ele falou, como assim? Era 2.800. Era 2 e alguma coisa. Aí ele, como assim? Eu falei, não, moço, quantos metros tem o terreno? Aí ele, 300. Eu falei, não, eu quero. Grande, né? Aí eu falei, a gente quer. Aí eu falei, pode tirar a faixa. Com ninguém. E ele colocando a faixa numa escada, assim. Foi na hora que eu liguei. Aí ele falou, quem está falando? Eu falei, não, é uma igreja que está começando. Eu falei, mas pode tirar a faixa aí que a gente vai alugar. Aí depois a gente sentou com o pessoal, mostrou o preço, aí a gente foi lá conhecer o lugar, né? Só um detalhe também, que as pessoas que vieram, nesses 3 meses a gente ia dizimando. De maio até agosto, como fazia esses cultos, e a EBD era o grupo base, a gente ia juntando dinheiro. Então, quando chegou a hora de alugar, a gente tinha um pouquinho que dava para fazer esse aluguel. E desde o início a gente já criou um fundo de você juntar para alguma coisa assim, uma emergência, um membro que tivesse problema, precisasse de alguma ajuda, né? E o rapaz lá, ele foi tão honesto que nesse mesmo período, nessa primeira semana, outras pessoas ligando para ele, até oferecendo mais no valor do aluguel do que ele tinha combinado com a gente. Teve igreja que dobrou ele ainda deu uma carência para a gente. A gente alugou e começou a pagar, acho que uns 3 meses depois, não foi? 6 meses. 6 meses. Foi um tempão depois, assim, que começou a cobrar o aluguel. O cara coisa de Deus mesmo. Era né? 2.800, ele deixou por 2.300 durante esse. E aí a gente precisou reformar lá, porque era um lava-jato imundo. Pensa, tudo sujo, assim, você olhava, a primeira vista, assim, ai, que lugar horroroso. Mas a gente olhava por cima daquilo, a gente olhava o espaço, sabia que ia dar para construir umas salinhas, que já tinha uma cobertura, né? Tinha uma cozinha, tinha um lugar que a gente já considerava, o gabinete. Cheguei lá bonitinho já estava bem legalzinho já. Chegou pronto. Mas foi isso, é aquela coisa de você bater o olho e falar, é aqui o lugar. Sim, então, a gente fez um contrato com um rapaz de 5 anos, né? Foi. Então, a gente ficou 5 anos lá e, mesmo assim, a gente ficava assim, não, mas a gente quer um lugar nosso, a gente não vai ficar o resto da vida de aluguel, né? Sim. Então, mesmo nesse iniciozinho, a gente pagando esse aluguel lá, a gente já de olho para ver se achava outro lugar. E a gente gastou lá R$30 mil para colocar no jeito. Né? Mas, assim... nem era igreja ainda. Isso é muito em conta, né? Comparação que é hoje. Muito. E eu lembro que lá tinha um espaço, né? Onde aconteciam os cultos. Mas tinham, sei lá, 3 salas na lateral, uma sala no uma secretaria. Tinha uma secretária já. Gabinete, tinha secretária, exatamente. Uma cozinha e os banheiros. Não, e quando a gente foi comprar os instrumentos para a igreja. Nossa, nem tinha igreja. Essa bateria aqui, a gente foi comprando os microfones, comprando. Aí o cara falou, para quantos membros é essa igreja? Eu falei, cara, nem tem igreja ainda. São 16 pessoas. Porque, assim, tem igreja de 1.000 membros aqui que compra o material tudo de terceira. Vocês estão comprando tudo novinho. Cara, poxa, legal. Eu falei, nem tem igreja ainda não, cara. A gente está comprando aqui. Estou profetizando. E após esse tempo, né, que vocês conseguem esse lugar, quanto tempo que vocês começaram a fazer o primeiro culto? Que eu imagino que deve ter sido aquela expectativa. O primeiro culto e tal, convida alguém. Como é que foi essa parte aí de... Que aí seria já saindo do salão de festa, né? Agora a gente está indo para o nosso lugar, nome da igreja. Como é que foi essa parte? E foi legal porque nisso aí todo mundo ia para lá fazer mutirão. Eu até falava assim, que você me conhece. Eu falava assim, cara, eu não entendo nada de construção, mas me dá uma marreta aí que eu quebro isso aqui. A gente ficava lá. Almoçava lá, ficava junto. Do lado tinha um restaurante, né? Do lado tinha um restaurante. Trabalhando. Exatamente. E a gente foi se reunindo, aí foi tomando jeito.
A gente contratou um pedreiro, o cara foi lá e foi ajeitando, a gente foi comprando as coisas. A Fabiana saía para comprar as coisas, você já conhece, né? Cerâmica, vaso, pia, tinta, tudo isso. Então, a gente olha para cada detalhezinho assim. E eram 2 banheiros, né? Tinham 2 banheiros lá, tinha a parte da secretaria que ficava lá em cima. Tia Lourdes começou a trabalhar lá nessa época também, né? Exatamente. Aí, muito Maurício, a gente marcou a data. 30 de agosto de 2008 vai ser o dia da inauguração da igreja. Isso era quanto tempo, mais ou menos? A gente tinha começado 18 de maio, essas reuniões. No prédio lá. Festa, A gente fez a primeira reunião 18 de... O Moisés está morto. 18 de maio, Amo essa pregação. Você ouviu isso aí? Eu cito essa pregação para todos os homens que chegam aqui. Moisés está morto. Não, porque lá não sei onde. Já ouviu Moisés está morto? Tem que pregar de novo. Não é? Aí foi isso. Aí a gente marcou o culto, convidamos os amigos, né? O pessoal até de outras igrejas que... Acho melhor parar aqui. Não, pode ir. Dá um stop aí, porque... beleza. Não, quebrou e caiu o negócio. Precisa arrumar aqui. Agora entra a vinheta, aquela musiquinha. Põe aquele detalhe. Os patrocinadores agora. Voltando. Esse aqui só pode botar aqui. Não pode bater aqui nesse negócio. Legal foi... Só pode apontar um pouquinho mais para cá. Aqui, né? Isso, exatamente. Assim. Isso. Obrigada. Só pode movimentar, mas não, cuidar para não sair muito dessa região daqui do raio. Tá, beleza. Então, voltando. A gente marcou a inauguração da igreja, 30 de agosto de 2008. Aí foi a hora que a gente convidou os amigos, convidou pessoas de outras igrejas, né? Gente conhecido nosso, para essa plantação da igreja. E foi engraçado que nesse primeiro culto tinha umas 100 pessoas, né? Nossa. Aí amigos nossos chegavam, nossa, mas a igreja já está desse tamanho. A gente, não, a gente tem 16 pessoas. Nossa. Então, assim, a partir do próximo domingo o desafio continua, né? Na verdade, já tinha começado. E nessa inauguração já tinha lá uma faixa com o nome da igreja? Da igreja, tudo bonitinho. Nossa. Nesses 3 meses de preparação, a gente definiu tudo isso. Já definiu a diretoria da igreja, definiu que nome que teria a igreja. E o nome era? Comunidade Cristã Permanecer. E de vez em quando até hoje eu chamo. A velha CCP. A velha CCP. CCP. A saudosa, como diz Que bacana. Aí sai de lá aquela coisa, né? No próximo aí domingo, começou a crescer, né? Aí a gente fazia evangelismo no parque, fazia evangelismo em padaria, fazia na administração, a gente fazia vários movimentos assim, mostrando a cara da igreja, né? Mostrando que existia aquela igreja. Então, começou assim. Que legal. Aí chamando o outro, né? É bom perguntar também sobre a questão de como preparar o pessoal, né? Por exemplo, a nossa igreja é muito forte também na questão da liderança. Então, em cada grupo existe uma liderança. Mas como treinar esse pessoal? Como é que foi dividido primeiro? Pastor, né, o presidente, aí tem os líderes ali, a parte de finanças. Sim. Como é que foi isso daí? A igreja, a gente fez o primeiro culto dia 30 de agosto, dia 7 de setembro a gente fez a primeira assembleia de organização da igreja. Que é uma marca muito grande da nossa igreja, né? Muito diferenciada. Sim. Aí nessa, como a Fabiana falou, a gente preparou tudo, esse documento. Então, já tinha tudo na cabeça, assim, coloquei no papel, a gente foi trabalhando aí como ia ser a igreja. A gente queria uma igreja séria, mas uma estrutura leve. Sabe, por exemplo, eu já participei de igreja assim, você vai comprar uma rebimboca da parafuseta e tem que fazer uma assembleia. Nossa, a rebimboca da parafuseta, não sei o quê. Entendeu? Uns negócios que não precisam. Então, se você tem a liderança que a igreja... colocou lá, né, de forma oficial, cara, você tem que ter uma confiança nessa pessoa, né? Então, a gente sempre trabalhou com essa estrutura leve e eficiente. E outra, Elias, com questão dos dons também. A pessoa que é da área, ela gosta de fazer aquilo, ela tem prazer de fazer aquilo, então não vai ser um peso para ela. Encaixar. Então, desde esse início, cada pessoa já foi encaixada na sua área, que tem o dom específico. E outra coisa também, a gente sempre, aquela palavra, para que a gente vai fazer isso? Então, por exemplo, você vai comprar, desde o início da igreja, o que a gente vai comprar? A gente tinha a visão da igreja, a missão da igreja, como é que a igreja ia ser, né? Essa estrutura leve, eficiente, bíblica. Então, tudo a gente ia comprar uma coisa, tinha que bater com isso aí. Né? E, então, isso ajudou muito.
esse encaixe de dons, treinamento constantemente, né? Por exemplo, a gente sempre fala, né? Qualquer área da igreja, você tem que estar crescendo, tem que estar, né? Se tem um curso bom, vai lá e faz. Isso tudo em todas as áreas da igreja a gente sempre trabalhou, mas sempre buscando na palavra para os princípios a gente aplicar, porque a gente sabia que aí estava muito bom. Outra coisa muito forte, desde o início, clareza. Então, a gente clareza com contas. Essa igreja nunca atrasou uma conta desde o seu início. Nunca ficou no vermelho. Nunca ficou no vermelho. Nunca. No início, desde o início, a gente apoia missões. Nunca a gente deixou com construção do início, depois que a gente vai falar da outra construção. Nunca a gente deixou de apoiar os nossos compromissos, de honrar os compromissos. Tudo isso. Então, essa palavra, para que a gente vai fazer isso? Vai comprar um banco, mas serve para a estrutura da visão da igreja? Serve. Então, pode ser caro, a gente vai comprar. A gente vai atrás e vai comprar isso, porque é importante. E outra coisa que a gente primou sempre, desde o princípio, comprar coisas boas, né? Para não ficar igual a cama, né? Bastante, quebrar né? o pé da cama. Meu Deus. Né? Sempre fazer pesquisa para ver onde é mais barato. Aí, outra coisa, eu lembro quando eu era assim jovem, tinha um tesoureiro da igreja que eu participava, o irmão Sebastião, que ele já um homem muito experiente, bancário, entendeu? Juiz classista. Aí ele sempre falava para mim, porque ele já via que eu tinha chamado, né? Quando você for pastor de uma igreja, nunca coloque um tesoureiro desorganizado com contas na casa dele. Tesoureiro ou tesoureiro. Isso aí ficou aqui, né? Então, assim, aí isso foi preponderante, né? No início, a tesouraria organizar as contas. Ele falava assim, é uma das áreas mais importantes da igreja, Elias. Não pense que isso não é espiritual. Não, muita divisão. Nossa. E ele era um homem de oração, cara. Tudo nele, 4 horas da manhã, ele estava de joelhos, orando. Que benção. Que coisa boa. Nunca a igreja lá também, quando ele era tesoureiro, passou dificuldade. O senhor falou de visão também, né? É muito legal essa coisa da visão da nossa igreja. A gente deixa muito claro isso toda vez, né? Mas é legal também vocês falarem também a respeito da visão da igreja. Sim. A questão da visão da igreja é o quê? Você vê o futuro trazendo para o presente. Porque como é que você vai chegar no futuro? Você constrói a partir de hoje. Né? Eu estou vendo que você está saradinha aí. Ih, nada. Olha aí, amor. Meu amigo. E ela fala com alegria, né? Fala, o braço. O braço dele. O braço dele está ficando musculoso. Você viu como ele melhorou, pastor? Com certeza, meu amigo. Ele falando, não é só o cabelo, né? Todo estiloso. E isso é legal por quê? Porque, então, você tem a visão lá. Então, tudo isso que eu falei, uma igreja bíblica, uma igreja simples, uma igreja que tudo viesse da palavra do Senhor, uma igreja que respeitasse, honrasse as pessoas, que não está interessado no dinheiro da pessoa, não está interessado em tráfico de influência. Ah, o Maurício é deputado, é meu amigo. Ah, o Dido é o deputado distrital, ele é federal. Esse aqui é meu amigo, esse aqui é mais ou menos meu amigo. Né? E o outro não é deputado, então... Nossa. Não, e só um parêntese aí, já aconteceu de caso entrar na igreja, né? Sim. Uns querendo o púlpito para falar e tal, pastor. Sim. Então, onde... essa visão a gente tinha muito claramente. Então, como é que a gente traz? Valorizar a pessoa, né? Mas não é só assim, venha para aqui e fique do jeito que você está. Não, o que a Bíblia diz, o que você precisa fazer? Porque senão vira o quê? Um clube. Não é uma igreja. A palavra tem que ser respeitada, todo mundo tem que buscar viver essa palavra. Aí eu sempre falei, o pastor é o guardião da Bíblia na igreja, e da visão da igreja. Então, ele tem que proteger, porque senão cada um vai fazendo uma coisa, né? Por mais que a pessoa tenha boa vontade. Então, foi isso. A gente trouxe, a gente viu o perfil da cidade também. Né? Então, por exemplo, a missão da igreja, né? Para que a pessoa venha fazer parte da família de Deus. Então, você vê que o ambiente aqui é familiar. Muito. Todo mundo fala isso. Fui bem recebido. Por exemplo, nos primeiros PGs, Maurício, eu chegava assim, aí chegava uma pessoa, isso foi intencional, eu falava assim, por exemplo, era adolescente, eu falava para os meninos, vai lá,
não sufoca, não pergunta o número do sapato, entendeu? Não sufoca, mas deixa a pessoa à vontade, mas Recebe bem, né? está ali bem recebida. Eu ficava assim, tocando, né? Aham. E na igreja, quando começou, a gente colocava um chazinho, porque às vezes a pessoa é tímida, mas atrás de um copo ela fica tranquila, né? Verdade. Aí fica ali atrás do copo e tal. Então, a gente criava aquele ambiente para a pessoa ficar, não era para a gente explorar a pessoa, é para que a pessoa fosse bem recebida, Se que a pessoa sentisse à vontade, sentisse à né? vontade em casa. Então, essa visão da igreja é o que a gente até hoje, a gente Legal. vai caminhando e vai alcançando. Ó, surge a igreja, né? Começa lá no salão, vai lá para esse lugar que era o Lava Lava Jato. Jato, né? Vocês começam. E em que momento começou essa classe de integração? Por que que eu falo com essa coisa da... Eu fiquei maravilhado, né? Quando eu chego aqui na igreja, Sim. né? E eu, como sempre, Pedro, né? Quero começar, como é que eu faço? Calma. Existe uma classe de integração. Meu Deus, o que que é isso? Nome bonito. E eu fiquei, assim, muito impactado com isso. Por ser militar, né, quando a gente entra numa força armada, você ouve aquela coisa, ó, aqui é a Marinha, você vai usar branco, a gente navega, a missão da Marinha é essa. E então eu sentia muito falta, às vezes, da igreja que eu passei, qual é o norte daqui? Né? E eu achei interessante quando que começou a classe de integração, né? E como é que foi pautado isso, porque, para mim... Hoje eu estou aqui, eu creio que aquilo ali foi o principal, foi o estopim para mim. E eu não fiz Porque eu não só ouvi o que eu estava acostumado a só a vitória, né? Eu ouvi também as derrotas, as partes ali que foram de fragilidade até sua. Sim. E eu queria ouvir um pouco disso aí. Deixa eu do contar um senhor. pecado aqui, que eu não fiz a classe de integração. Começar de novo, vai. Mas eu, na época, eu fui... Eu achei deixa eu muito explicar. massa Porque... O Gildo foi recebido por porque, aclamação, não, né, exatamente. Gildo? É porque eu, na época, não era convertido, né? Então, Deus converteu meu coração e a classe de integração, para quem se converte, é meio que junto também, né? É uma coisa só. Eu me converti de novo nessa classe. Mas a classe de integração, por exemplo, a gente buscava muito assim, a Fabiana levou o grupo para São Paulo, a gente levou, que tinha o quê? Um congresso da igreja, mais ou menos, que o Gaiki trouxe aqui, o curso, a gente foi muito lá, né? Em São José dos Campos, a gente foi. Então, lá, eu cheguei assim, eu ficava preocupado, porque havia gente de outras igrejas e tal, e como é que vai fazer para a pessoa entender como é a nossa igreja, porque não é só o culto. Eu, conversando com o pastor de lá, ele falou, não, a gente tem uma classe de integração aqui. Eu acho que a igreja não tinha um ano. Que Aí legal, hein, ele cara? falou, olha, faz assim e tal. Aí me deu o primeiro material. Mas como eu sei que, por exemplo, tem coisas que servem para uma igreja e não servem para outra. Aí a gente foi criando o nosso material. Aí foi totalmente passando, vendo, a gente errou aqui, acertou aqui e tal. Muito legal. Por quê? Porque a classe de integração é o norte. É o norte. O cara chega ali, já teve gente, por exemplo, né, que chegou aqui e falou assim, poxa, é batismo com o Espírito Santo. A igreja acredita com o batismo no Espírito Santo? Acredita, mas o que que é? Aí o cara quando... Não, cara, ó, eu sou de outra linha, eu vou para lá. Ah, por exemplo, como é que é ministério feminino aqui? Aí a gente explica. A pessoa, poxa, eu pensava que vocês ordenavam mulher e tal, e não ordena. Ah, então, aí a pessoa vai, ela mesmo vai Se vendo enquadrando naquilo, se né? enquadra ou não. É. Porque eu falo, não somos nós que escolhemos a igreja, a gente já escolheu. É você que escolhe a igreja. É verdade. Agora, a igreja vai continuar desse jeito. Né? Então, a igreja, é isso aí que você falou, identidade. Legal. Aquilo também que você falou, né? A visão, missão e tal. Então, você tem uma identidade, você falou também da Marinha. Então, não fica mais ou menos, eu quero fazer isso, eu quero... Não, cara, a visão é essa daqui. Então, o pastor tem que tomar cuidado com isso, porque senão, depois, isso aí vai criar problema. Porque cada um vai fazendo muito, a sua, né? Evita do seu muito jeito. problema, porque ali eu creio Frustração, que eu né? tirei todas as minhas dúvidas ali, né? Pude caminhar até Sim. aqui, foi muito bom para mim. E eu sempre, quando as pessoas chegam e a gente recepciona, né? E as pessoas me perguntam, e aí, o que eu faço? Aceito Jesus? Eu vou? Falei, não, calma, cara, vai ter uma classe de integração. Isso. Então as pessoas ficam muito animadas com isso e tem sido
Um marco mesmo, bem legal. Sim. Eu sempre queria saber como isso tinha começado. Então, Legal, bacana. cara, que Beleza. eu acho legal também, passando aí um pouco nos departamentos da igreja, né? Por exemplo, o grupo dos jovens. Eu sou fruto do grupo de jovens, onde a gente Sim. saía no final do culto para comer Aham. pizza, né? Ali na Ministério de Natélia. lanches. Era um É. ministério de lanche. Já é antigo. Eu conheci Jesus por uma pizza. Não. E tinha Mas- uma luvinha, né? Tinha uma luvinha lá na tele, né? Lá na frente. Aham. Mas assim, tô brincando, mas era uma coisa muito importante, né? O grupo de jovens também foi sempre unido. Apesar de ser sempre feito, porque o pessoal cresce, vai tendo filho e tal. Mas os jovens continuam unidos, né? Sim. Essa característica, eu falo também do pessoal das crianças, né? O Sim. Ministério Bumerangue, que é muito Isso. forte, o pessoal se capacita mesmo, vai Aham. atrás. Então, assim, os ministérios da nossa igreja também são muito legais, Isso. muito É- organizados. É porque é um todo, né, Dido? Você tem que andar, por exemplo, você vai ter o quê? As faixas etárias, Uhum, porque aqui a gente não tem muitas pessoas da terceira idade ainda, uhum, mas vai ter, né? Então, cada faixa etária tem que estar dentro da visão, uhum. né? Então, isso é uma coisa que no início a gente bateu muito, trabalhou muito, porque para você perder o norte é muito fácil. Muito. Por exemplo, né? Aqui quantos pregadores a gente traz de fora? Né? Pouquíssimo. Cantor. Pouquíssimos. A pergunta é para quê? Né? Igual um amigo meu falava, na contabilidade celestial isso vai dar em quê? Às vezes o cara vem para aqui e sai da igreja dele. Só atrai crente, né? É, Você trazer só um traz cantor crente, né? assim, Não, famoso. eu não sou contra, mas tem que ver a finalidade disso. Sim. Né? Então, essa perguntinha ela é chave. Bacana. Legal Né? demais. Qual o propósito? Né? Uhum, muito bom. Então, a gente chegou aí no ponto lá do Lava Jato, aí era CCP, certo? Comunidade E aí, Saudosa, de onde vem essa mudança para o nome da igreja de hoje? O que startou vocês para ter essa mudança? Eu acredito até que alguns irmãos, não, já viu aquela ideia de o time que está ganhando não mexe, né? E assim, eu vejo isso muito aqui na igreja também, aquele lance a mudança de piscina, né? Do quão é aceitável. Eu queria que o senhor falasse por Sim. que essa mudança. Sim. Que momento isso ocorreu? A gente começou independente, mas vimos que pecamos. Foi um erro. Você nunca pode fazer isso. O que nós fizemos? Voltamos lá para a Igreja Batista no Lago Sul e pedimos para o pastor nos tutorear. Olha que a gente tinha independência. A gente, assim, no bom sentido, não é assim, né? Mas a gente fazia o que queria. Já tinha até o terreno pronto aqui. Né? Depois a gente pode até falar sobre isso, que é outra coisa muito interessante. É mais ou menos o cara que casou e volta para a casa do pai porque acha que fez alguma coisa errada. Nossa, que top, Entendeu? que grandioso isso. Viu? A gente voltou, viu que tinha começado errado e a gente precisava participar de uma coisa maior. Prestar contas, estar junto. Por Isso exemplo, foi ontem, um né? Apoio, incômodo né? que aconteceu com o senhor Foi. e com a Foi Fabiana. incômodo. Porque geralmente incômodo. acontece isso, tipo assim, não, estamos mal das pernas, Não. estamos sem dinheiro, vamos ter que Estava voltar, e não bem. foi isso. Estava bem. Estava bem, mas a gente sentia que estava errado. Lá no fundo, a gente Nossa. sabia que não estava certo caminhar Sim. sozinho. A gente pensava, se o Elias morrer um dia, quem é que vai cuidar da igreja? A gente não Nossa, está gente. ligado a nada, a ninguém. Então, assim, a gente está fazendo alguma coisa errada. Isso foi rapidinho, a É? gente já Bem, sei lá, já sacou isso aí. 3 anos, 4 de igreja, né? Mais ou menos. Ou menos. É. Já Aí vinha. a gente foi atrás e pediu para o João Pedro. E ainda passamos um tempão, É. assim, porque eles ficam analisando, Aham. né? Quer saber sua motivação, por que você está querendo entrar na convenção. Foram mais de Eu 3 lembro anos. quando a gente entrou, quando a gente abriu a igreja, na hora de escolher o nome, algumas pessoas ficavam assim, vamos pôr Batista, porque, por exemplo, Batista é um nome consagrado já, um nome conhecido, traz peso. Aí a gente não achava honesto. Porque a gente falava, a gente não está ligado à Convenção Batista. Apesar da gente ter sido batista, já tinha vinha da Batista, a gente fala, poxa, como é que a gente vai pôr um nome na igreja se a gente não é ligado? Então, é desonesto, né? Aí a gente falou, vamos pôr comunidade. Comunidade cristã permaneceu, uma comunidade de crente, aquela coisa toda. Mas, ao longo do caminho, foi acontecendo isso. A gente percebeu que estava andando sozinho, não tinha para quem prestar Sim. conta.
Não tinha com quem compartilhar até as coisas boas, né, da igreja também. Não, e, por exemplo, igual você falou, a gente não saiu com problema com o pastor João Pedro, com a igreja. Que top, hein? Mas, assim, a gente... eu creio que a gente poderia ter honrado. Então, por exemplo, a gente honrou, e eu sempre honro ele, esse ano vai estar aqui pregando. A gente trouxe ele para pregar aqui, né? Primeiro culto. Que coisa, hein? Eu imagino, assim, o filme que não passa na cabeça dele, né? Cara, ele ficou Ter feliz, preparado cara. vocês e viver isso aqui. Não, ele estava no curso também, porque o curso tinha mini curso. Uhum. Né? Workshops, né? que eles Workshops e tal. Quando ele soube que a gente ia começar a igreja, ele me abraçou e tal. Cara, ficou muito feliz. Por Que quê? top, hein? Esse é o prazer, né? Ver o evangelho chegando aqui em Águas Claras, né? Então, mas foi um erro da gente. A gente voltou. Imagina, para explicar para a igreja, Nossa. tudo. Então, mas não é aquilo, tem que fazer o certo. Então, pronto, você vai fazer o certo. E cara. tinha uma polêmica do nome, né? O pessoal era pegado ao nome, né? Eu mesmo era o grupo CCP difícil. total. Sim. E é isso, por exemplo, o nome da igreja permanecer veio disso, permanecer na Bíblia, né? João 15:5. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, né? Então, a gente queria isso. Mas a Batista, por quê? Pela nossa origem, apesar que a gente também veio da presbiteriana, mas a gente já tinha uma rodagem muito grande em Batista, né? Então, a gente voltou lá no João Pedro, abaixou a cabeça, pediu para ele nos tutoriar, ótimo. E a igreja permaneceu, acho que uns 3 anos de acompanhamento. A gente se tornou, era uma igreja e voltou a ser uma congregação. Seria isso. Nossa, muito assim, sinistro, hein, cara? Um negócio assim, muito Deus, né? Na vida e dar o fruto que deu e ver como Deus honra, né? Quando a gente quer fazer ali o certo e Sim. se aproximar dele. Bacana isso. E aí, pastor, nessa longa caminhada, como lidar com, assim, com os tipos de pessoas, né? Porque a gente tem tipo de pessoas igual a mim, né? Sanguíneo. Tem um cara que é igual o Sanguíneo. Dido, né? Tem aquela pessoa que é mais ali na Igual dela. o Dido, E a pô. igreja... Não, igual o Dido. Como é assim? O Dido, cara. O Dido é o cara da música, né, cara? O Dido, Eu tudo... sou o cara da... Tudo ele pensa na música, a música e assim, como lidar com isso, né? Fazer hoje, gente hoje diferente. pô, eu tô na igreja aqui desde 2019, né? E eu vejo o crescimento que o Dido teve nesse tempo, né? Foi uma benção, o Dido é o que ele é, muito legal, muito benção. Era um jovem solteiro, já um Sim. cara casado, né? E o senhor está acompanhando tudo isso. Eu acho que isso aí também é sim. fantástico. O primeiro ensaio que eu cheguei demais. atrasado, ele fez questão de... Pô, isso aí eu não esqueço nunca, pessoal. Deixa É. o Dido casar. E assim, eu queria saber do senhor como é isso, que eu sei que Deus ele atua na sua vida pelo chamado que o senhor tem, e tem a questão da esposa, né? Eu vejo algumas questões assim com a minha esposa que eu compartilho com ela, né? Mas amor, isso aqui, o que eu faço com esse jovem, né? Com esse homem? Como é que é lidar com isso, pastor? Cara, é um desafio constante. Por isso que é o seguinte, né? Você falar de música com o Dido não é um peso para ele. Não é. É lógico que ele vai ficar cansado, ensaiando, dando aula, estudando, pesquisando. Mas quando ele termina o dia, ele está satisfeito, porque ele nasceu para isso. O talhamento dele é esse. Então, logicamente, tem os desafios. Você tem uma forma de ser, você tem mais facilidade com determinada pessoa, mas, cara, quando você tem o talhamento de Deus, ele te dá isso, aquilo que a Bíblia fala, multiforme graça do Senhor. Então, eu respeito muito, cara. Por exemplo, é o que eu estava falando hoje na classe de integração, né? Que a gente está tendo aqui, a classe de integração, que é exatamente isso. Deus não... Porque eu no início da vida cristã, eu via assim, a pessoa... só pode ser pregador se o cara fala alto, se o cara for emocional, se mexer com a emoção das pessoas. Cara, não tem nada a ver. Então, personalidade, Deus vai usar o pastor tranquilo, Deus vai usar o pastor mais pilhado, Deus vai usar o Pedro, Deus vai usar... Não importa. O que a gente tem que ter é andar com o Senhor, entender o que a palavra diz e saber do nosso chamado, que aí que é muito importante. Por quê? Aí você vai com esses ingredientes todos, tá?
E o chamado, você vai sabendo trabalhar com cada pessoa. Então, cada uma tem o seu tempo. Tem gente que é mais pilhada. Por exemplo, tem gente que é pilhada, se eu der o 10% de trabalho, ela vai, não, me dá mais. Falei, ok. Quanto você quer? 70. Está aqui 70. Dá 70? Não, me dá mais, eu estou dando. Se você fizer isso com outra pessoa, que tem outro ritmo, que é mais lento, mas Bate pino. não quer dizer que a pessoa não seja eficiente, você vai quebrar essa pessoa, forçar a barra. E tem gente que já você vai empurrar, ela vai. Aí tem outro que é mais no tempo dele, mais devagar, não quer dizer que a pessoa não vai fazer a coisa certa. Então, isso tudo você tem que ter. Mas uma coisa também, na prática, que ajudou bastante, ter começado a igreja com 40 anos. Nossa, Porque você já está... Cara, eu lembro que eu era novinho, cara. Você me vê agora no púlpito, você fala, pô, era 10 vezes mais, entendeu? De falar assim, o que vinha na telha, né? O cérebro na língua. Tem umas fitas cassete aí, pastor, guardado? Pois é, cabelo cogumelo. Desde que eu entrei na igreja tem esse mistério dessa fita cassete aí. Eu nunca assisti. Tá lá, tá Cara, lá. não queira assistir não, viu? Isso é verdade. É, Fabi, é verdade? existe. É verdade. Caraca. Então é isso. O chamado, tá? Por exemplo, você ser crente mesmo, tá? E a experiência de andada você vai tendo. Paciência também, né, com as pessoas. Mas é uma caminhada, né? Então você vai criando isso. Cada pessoa é diferente. Essa é a beleza, cara. Entendeu? Entender isso. Eu imagino Não é aí. uma uniformidade, é uma unidade. É diferente. E uma coisa aqui que o Elias nunca quis que as pessoas fossem todas iguais a ele. Que eu acho isso também legal, porque respeita a personalidade da pessoa, né? Tem igreja que você vai que o pastor fala de um jeito, o outro vem e fala do mesmo jeito, o outro igual. Até Todo o tom mundo que de pega voz. o púlpito é igualzinho. Isso aí é bem... E aqui é uma coisa que o Elias sempre respeitou muito nas pessoas, né? Cada um tem seu estilo, seu jeito, sua forma de ser. Sim. Então, assim, é paciência. Às vezes, outra pessoa olha assim, nossa, mas o pastor devia fazer isso com tal pessoa. Mas ele sabe que não pode fazer isso. Entendeu? Então, não vai dar não certo. vai ajudar a pessoa. Então, a Não gente vai- respeita, não vai ser procura legal. respeitar mesmo, É. ter paciência. É igual com o cada um. Maurício estava falando, você foi amadurecendo. Cara, Nossa, é muito isso é notório natural, isso. cara. é. Dito chegou aqui magrinho, com um Magro. violãozinho. Falar nisso, eu fiquei sabendo que fizeram uma figurinha minha na internet, no WhatsApp. Tinha uma tal de Jádila que ninguém Jádila. nunca via. Nossa. Sal A gente Jádila. só ouvia Sal Jádila. falar. Era o, Falava que era o nome o do tema. violão. Era o nome do violão. Nossa. Que a gente achava que não existia. Era. Não, Pois mas é. existe, É viu, dessa gente? época Casei que a com gente ela, ainda conhece existe, esse viu? Mas é isso mesmo, você tem que ter paciência. Isso aí faz parte da vida pastoral. Se você não tiver, cara, você não monta um time. É, uma Não das monta, coisas assim, hoje eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que hoje eu vejo de onde veio isso, essa base, né? Porque o pastor João Pedro certamente perdeu um cara que devia ser ali um dos melhores, assim, dos ajudantes, aquele cara que está ali do lado e tal, e te libera assim com aquela... Não, perdeu a Fabiana na organização dos cultos, né? Imagina, cara, Do- que do- do- loucura. dos Não, acampamentos, e foi né? ele que me colocou como líder de serviço a Cara, primeira vez. que Eu também tenho uma loucura, gente. gratidão Então, assim, assim, eterna olha a só. ele. Ele ajudou Aham. muita gente. Não, Nossa. então assim... Ele e a Meire, cara. A esposa, tipo, a Fabiana aprendeu muito com a Meire, Nossa, cara. é assim, eu fico assim, aí eu consigo entender alguns comportamentos seu que a gente acaba vendo daqui que talvez o senhor nem perceba, né? Essa coisa que hoje o senhor era um pastor que estava aqui na igreja há um bom tempo já solitário, né? Estava aqui como pastor também, mas já tendo esse apoio da convenção, né? Que o senhor entra, e aí vem o pastor Helder, né? Sim. Que veio aí acrescentar, e eu sempre vi no senhor esse apoio, eu nunca vi a preocupação, caramba, que hoje eu vejo a pregação do pastor Helder, como evoluiu, Sim. né? Das primeiras pregações e agora Sim. a segurança, esse Aham. companheirismo entre vocês dois. E como é que é isso, pastor? Ter esse cara que, de repente, né, vem aqui, é o pastor também, como o senhor. Como é que é isso, lidar com essa situação? Cara, é o que eu estava falando, né? Por exemplo, eu nunca tive, assim, o foco. Eu já vi gente falando, não, você pastor de igreja, não sei o quê. Às vezes não é de Deus isso. É o cara que acha que isso é importante. Uma vaidade, Uma né? vaidade. O cara pensa que... O cara não sabe o que é ser um pastor.
porque o que a gente vê no seminário, o filé mignon do ministério pastoral, ou seja, a coisa gostosa, prazerosa, saborosa, é o sermão. Cara, você prepara o sermão sozinho, entendeu? Você depende só de você. Né? Agora, aconselhamento, acompanhar, você ter paciência. O cara não vai acertar, formar a liderança. Né? Então, por exemplo, eu nunca tive esse tipo de vaidade. Aí eu chego, o pastor João Pedro, eu aprendi muito com ele também. Né? Que legal, E isso tudo a gente foi aprendendo. Eu já não tinha isso. Aí já convivo com um Pega cara. um cara que também faz aquilo, né? Sim. Então foi... E assim, é lógico que eu vou ter que, já aconteceu aqui na igreja, eu tenho que proteger a igreja, cara. E eu colocar, e gente pensando, o Elias está pensando nele. Não. E eu nem queria ouvir, porque eu estava fazendo para Deus, que eu sabia que ia dar ruim. Né? Olha só. Foi a época que eu tive depressão e tal. É isso que eu ia né? falar agora, já é uma outra época da igreja, né? Já saindo, né, Fabi? Já saindo do Lava Jato, já com a proposta, a ideia na cabeça, durou mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, né? Até a gente vir para cá. Nesse processo, queria que vocês contassem também. Para quem não sabe, a gente está em outro local agora, local maior, bem mais estruturado, com mais salas. Que eu cheguei e fiquei Top. muito feliz, né? Que eu falei, pô, tô indo para uma igreja que está pronta, não tem obra. Então não tem eu fiquei nada muito para fazer feliz com isso. Até apareceu o Até E aí acampamento. as águas rolam e aparece o acampamento, Apareceu o né? acampamento. Então, Não, foi assim... Mas conta pra gente um pouco de E como isso é que foi foi. marcante para mim também na classe, né, de integração, que o senhor conta isso daí. Eu falei, cara, como é que alguém conta isso, gente? O Maurício né? não estava aqui na época de tirar o barro daqui, né? Não. De ficar rodo aqui de manhã. Agora eu tô na época de tirar o barro lá da chácara. Que é muito, viu? Não, Mas foi conta assim, isso ó, aí com- pra gente, cara. Com 1 ano que e meio de doideira, igreja cara. plantada, a gente achou esse lugar aqui. Que a gente já guardava um pouquinho, a né? gente Quando eu já- falei daquele fundo, né? Tinha um quadro lá atrás na A igreja, gente né? tinha uma de ideia coisa. antes, calma aí, antes disso, a gente tinha uma ideia de comprar o nosso terreno para não ficar em aluguel o tempo Aí o todo. pessoal falava, né, Fabiana, a igreja Muito não caro. pensa nisso. Não, pensa Aí sim. a gente, não, nosso plano, nosso desejo, nosso propósito é ter um lugar. Ai, mas Águas Claras é caro demais, vai ter que ir para outra cidade A satélite. pessoa já pensando no problema. Aí a gente pensando, não, Deus vai mandar. Se plantou a gente aqui, é aqui que ele vai dar um lugar para a gente. Nossa. E aí, um dia, eu passando aqui nessa A rua... Fabiana tem um dom. de novo, eu passando, vendo uma faixa aqui nessa Ah, igreja. tira- Ó, Pelo passou o faixa. João Pedro, de Atiradora novo, de passou o João placa. Pedro, perdeu já. Atiradora de Pois placa. é. Aí, tô aqui passando uma placa aqui na frente, vende-se, nesse terreno da igreja aqui na frente. Aí eu peguei e parei, né? Estava com minha mãe e com meu pai, falei, vamos lá ver esse negócio aí, quanto que custa, para ver se a gente tem a mínima chance de comprar um terreno aqui. Aí a gente chegou lá, só tinha um rapaz que estava trabalhando na obra, pintando uma faixa, outra faixa, né? Já tinha uma vende-se lá, e ele pintando uma outra faixa vende-se. Aí ali já estava construído, mas não era do jeito que a gente queria. De novo, na hora, uma pessoa com a faixa. Eu bati o olho e falei assim... Esse prédio aqui da frente. Esse prédio aqui. Aí ele falou, 500 mil está vendendo aqui. A gente tinha, sabe quanto de reserva? 5 mil na poupança. Nossa, pertinho. Aí eu falei, Pertinho. não, calma Já aí, outro vamos com podcast, né? Como calma. transformar 5 mil em 500 Comprar um mil. terreno Aí, com Fabiana 5 vai mil. estar dando aula aí, pessoal. Aí, beleza. Aí eu Até, desculpa, o João Pedro falou assim, nossa, o Bispo Macedo tem que fazer um curso com vocês. Aí foi assim, aí eu olhei o terreno lá que estava vendendo por 500 mil, achei que estava ruim para a gente, a divisão, o espaço lá. Eu falei, cara, isso aqui não está legal. Ia quebrar muita coisa. Ia ter que quebrar, começar de novo, reformar. Eu falei, não. Aí eu falei, e essa faixa aí que você está pintando de vende-se? Aí ele, não, é esse terreno aí da frente. Aí eu falei, por quanto o cara está vendendo? Aí ele, 380 mil. Aí, opa, eu falei, peraí, me dá o telefone do rapaz aí que eu vou ligar Cara, lá isso agora. não existe. Não existe hoje isso aqui. Foi. 380 mil pode comprar, mesmo se você não tiver dinheiro, gente. Pois é. E a gente tinha 5 Não existe. Aí lá Não, e vou todo eu. mundo viajando, Todo né? na época de janeiro. É, Foi galera janeiro de viajando. 2010. Aí eu pego, não, me dá o telefone do dono aí do terreno. Eu falei, não põe essa faixa lá ainda, não, porque eu vou conversar com o pessoal da minha igreja que a gente vai comprar esse terreno. Cara, Aí o cara, na 5 hora, foi mil, e me cara. deu o telefone, eu ligo para o dono e falei, eu estou aqui na frente desse terreno aqui que o rapaz está pintando a faixa, estou pedindo para ele não colocar, porque eu vou conversar com o pessoal lá, a gente tem uma igreja, a gente está querendo comprar esse terreno de vocês.
Aí ele, não, então eu te dou uns 2 dias, 3, né? Foi que ele uma falou. semana, ele falou. Pra Porque não pôr a eu faixa. era investidor. Aham, Aí ele, não, eu vou segurar uns dias para vocês, então, até você Já me é dar um uma milagre resposta. Mas isso, ele, que o ele cara- ainda falou assim, ó, eu quero em uma semana. É, Os 380 mil, a gente tinha 5 mil. é. Aí, nessa... Gente, de novo, Eu como liguei pro Elias. Eu liguei Que pro Elias e loucura. falei, achei Eu nosso tava terreno. andando, cara. Falei, achei o terreno da igreja. Aí ele, como assim? Aí contei a história, né? Eu vou E te aí a pegar gente aí foi pra pra você casa, ver. eu falei, vamos passar lá na frente para você ver se não é perfeito para o que a gente quer, né? Aí pronto, aí eu vim, trouxe o Elias, ele gostou. Aí a gente foi para casa e aí eu tive uma ideia, assim, que eu falei, cara, a gente tem várias pessoas fiéis na igreja, que são dizimistas fiéis, que assim, a gente vê que não tem intenção de sair da igreja por tão cedo, né? Como a visão da igreja é trazer pessoas para permanecer na igreja de Cristo, a nossa ideia era que as pessoas viessem e permanecessem. Falei, vamos pegar... Aí a gente fez uma conta. Eu falei, se cada pessoa dessas, né, 12 famílias que daria para fazer isso, cada pessoa puder adiantar 4 anos de dízimo, a gente vai ter o dinheiro todo que dá para comprar o terreno. Aí o Elias, e o pessoal vai aceitar isso? Aí lá fomos nós, visitar, ligar, conversar, galera, gente de maioria viajando. férias. Isso em uma semana. Em uma semana Tinha uma precisava dar a semana. resposta para o cara. Aí pronto, aí a gente conversou com cada um e aí deu certinho. As pessoas levantaram 4 anos de dízimo, algumas tinham na poupança, outras pegaram um empréstimo. E aí, em Eu uma com semana, certeza seria esse cara do empréstimo. o dinheiro que você ia pagar, entregar de dízimo na igreja, você estava pagando o empréstimo dos 4 Gente, anos. Mas a gente que também fez coisa, assim, cara. por exemplo, a gente Foi viu um as contas cálculo- fixas, quanto a gente, por exemplo, não podia atrasar telefone, Não, água, tinha todo luz, o resto né? que precisava rodar, tinha né? que pagar a pessoa que já estava trabalhando, É. a secretária. Os missionários, Os né, que nunca missionários, a parou. gente viu. Então, dava X. A gente pegou, sobrou esse tanto. Aí, o que a gente vai pegar? Por exemplo, se a pessoa dá 1.000 de dízimo, tá? Então, os 500 que ela dá, normalmente, já vai fazer conta dessa conta básica aqui, que a gente tem que pagar água, telefone. E os outros 500, em vez dela pagar os 500 aqui, ela pega logo os 40 mil e divide 500 para o banco. O 500 valor que mil, desse 500 pra- reais Aham. para o banco. Ou tanto que desse para cada o um. A tanto gente que fez desse, assim. Aí cada um pagou, dava um tanto, né? Aí teve gente que conseguiu pegar 40 mil, 50 mil, 60 mil, 20 mil. E aí, nisso, somou tudo. Quanto que deu? 380. Em uma semana a gente era dono 380. desse... Em uma Glória a semana a Deus, gente chegou hein, com dinheiro cara? à vista para o cara e pagou para ele à vista, né? Gente, que Lógico que para isso. a gente ficou os 4 anos Aham. um pouquinho apertado. Gente, mas vocês nisso- eram dono de uma propriedade, Então, a igreja, cara. Esse era o nosso desejo, parar, sair do Espetacular. aluguel. Aí foi quando a gente fez um banner, a gente chamou uma empresa, quanto custa para construir tal, né? o Porque é terreno. outra coisa, né, Aí gente? vem É a outra parte mais fase. cara, talvez, aí, a parte da É. construção, né? Isso, Construção, com certeza. isso. Primeiro, uma amiga minha desenhou para mim, que ela mexia com essa parte de projetos, né, Fernanda? Aí ela desenhou para a gente, caramba, é isso mesmo que a gente quer, uma nave, uma Ela galeria. deu de graça para a gente. E aí ela deu esse projeto para a gente chamou a empresa, viu quanto custaria, e aí a gente fez um banner e colocou no fundo da igreja, assim. Na época, fizeram as contas que seria 600 mil para construir o terreno, a prédio. igreja aqui, o prédio. Aí a gente pegou, fez um banner com 600 casinhas com a foto da igreja, do jeito que é aqui hoje, né? Com A esse gente já tinha o formato aqui que a projeto. gente já tinha tudo na cabeça. Aí a gente fez e aí cada R$1.000 a gente colocava a etiquetinha, doado. Então, se você pensar aí do nada para 600 mil, era um negócio assim, muita fé, né? Mas fé. Deus fez. E a gente ia E a pregando. Aí veio o Cada quê? 1.000 era uma Almoço. comemoração. Não, e Lembra doação, disso? doação de gente que a gente nem sabe ainda, né, Doação. pastor? É. A gente estava lá, ué. Teve doação de Caraca. carro, de gente que doou carro. A gente fez uma moto. rifa e transformou um carro de 22 mil. No final das contas, entrou 67 mil. Deu uma moto, teve bicicleta, almoço. Assim, os Almoço. PGs doavam a comida, faziam o almoço e compravam o almoço. Então, vários A domingos igreja a gente almoçava fazia junto. isso. Então, tinha a comunhão, que todo mundo comia junto, todo mundo contribuía. Era um almoço mais barato do que se ela fosse comer na rua. Então, deu assim para todo mundo, né? Todo O mundo Rubinho foi sofreu, né? beneficiado. Nessa época o Teve Rubinho sofreu, prejuízo, né? teve prejuízo na lateral dele. E aí, nisso, a gente foi vendo as casinhas sendo Preenchidas. preenchidas lá. E aí, quando chegou num certo ponto, a gente deu o start aqui na igreja.
E aí foi o quê? 1 ano e meio, mais ou Um menos? ano A e gente meio a mudou gente para já estava cá. aqui. Já estava aqui dentro da Que é igreja. o milagre sim. maior. É. Caramba, isso sem deixar pagar nada, né? Nada, sem deixar de Todas contribuir com as os missionários, as contas da igreja, tudo em dia. Extraordinário, E né? você vê que a igreja é pequena, mas o pessoal é fiel. Aham. Esse, para mim, que é o diferencial. Né? E a O pessoal essência, né? comprou De novo, a ideia. palavra, né? É, Eu sou uma Sim. testemunha viva disso. Por ser militar, né? Tive que me afastar um período. Foi aquele período da pandemia. Sim. Cara, Você foi transferido, né? que agonia. Eu sou transferido, né? Estou numa igreja, todo mundo tranquilo. E de repente vem essa necessidade de transferir. Aham. E a gente, aqui a nossa igreja, a gente aprende muito, né, cara, sobre a palavra. E quando eu fui para outro lugar, eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, cara, que loucura. Como é que pode? Cadê a classe de integração? Cadê, né? O A cara, gente fica o cara meio... já queria que você fosse Você membro, já né? tinha ligado aqui E me pro ligou pastor e e tal. tal. Não, já vamos transferir Matias, aqui. cuidado. Vai dizimar o pastor. Rapaz, eu achei estranho, né? Então, assim, é uma outra pergunta que eu quero fazer, que para um pastor que cuida de ovelha, você cuida, tal, tem essa época, né? Deus falou que eu vou mudar, o senhor vai falar o quê, né? Se Deus mandou, fica difícil. Então, uma outra pergunta que eu quero fazer vem para cá, faz a igreja aqui, se estabelece, Isso. começa aí esse discipulado, né, que é uma coisa que a igreja já traz a longas datas. A saída do Mohamed é uma coisa que eu queria tocar, né, que eu vi assim, que vocês ficaram hiper, super, né, emocionados. Eu convivi pouco com o Mohamed, Sim. né, mas foi algo assim que me chamou muita atenção e o que eu queria dizer como lidar com isso. Hoje eu entendo melhor, porque eu começo a ver a sua história, né, do pastor João Pedro, que Sim. libera o Senhor Sim. e tal. E como é que foi isso aí para vocês? Assim, por exemplo, tem membros e membros, né, Matias? Porque eu costumo dizer que um pastor, ele serve a Deus ou a Deus e a pessoa, né? Tem gente que, infelizmente, a pessoa ou não é crente, ou a pessoa é um crente rebelde. Você serve a Deus, mas você não gosta de estar ali vendo o que a pessoa está fazendo, né? A pessoa desobedece, a pessoa não dá satisfação, a pessoa não tem respeito pelos outros irmãos. Então, o cara às vezes vai embora, você fala assim, amém, tá? Com o coração triste porque a pessoa não aprendeu. Que isso eu acho para mim o mais frustrante. No caso do Mohamed, não, cara. Então, assim, um membro sempre fiel, uma pessoa junta, uma pessoa do bem, uma pessoa... Você vê, o Mohamed não é uma pessoa de criar divisão, sempre pelo contrário. Ajudou muito aqui na construção da igreja. Estava desde a época Desde lá o do Lava início, Jato. cara. Excelente médico, médico de todo mundo daqui. Excelente. A pessoa, assim, respeitar. A mãe dele, um doce, passou aqui, o irmão, a família do irmão, né? Então, assim, cara, o coração, igual quando você foi lá para Ladário. Cara, porque é o seguinte, você não é dono da pessoa. Você quer que a pessoa brilhe. E tem momentos, cara, por N razões, que a pessoa tem que vazar. É uma questão de transferência, é uma questão, poxa, é melhor para a minha família nesse momento, né? É melhor por causa disso, ou então eu vou ter que mudar para outro local, vai ficar muito longe, vai ficar inviável. A gente olha, em primeiro lugar, o bem para a pessoa. Porque se não fosse, eu ia bater o pé. Não vai, não sei o quê, pelo bem da pessoa, né? Porque a gente não está olhando o dízimo da pessoa, né? A gente está olhando que a pessoa se dê bem. Top demais. Então, quando você foi para lá, cara, meu coração foi... O Mohamed, tem o outro irmão, o Zé Luiz, quando saiu daqui, foi transferido, era engenheiro, a empresa foi lá para Salvador. Cara, um cara que eu sinto falta até hoje, entende? Mas, cara, eu não sou dono da pessoa. O reino está acima. Por exemplo, tem gente aqui, cara, que eu vou investir, a pessoa vai dar fruto em outro lugar. Eu lembrei do Orlando mas é o também. mesmo reino. O Orlando também, que eu falei, Orlando, né? Quando foi. né? Então, assim, é esse o sentimento. Você não é dono, você participou da vida da pessoa, a pessoa também deu a sua contribuição aqui, e você tem que liberar a pessoa, cara. Né? O coração partido. Imagina. A gente vai sentir saudade todo dia do Mohamed. Mas é muito legal essa maturidade, né? Da liderança. Porque e o lidar com reino, isso.
o reino de Deus precisa disso, né, cara? Você prepara alguém Sim. e o discipulado, ele é isso, né? Uma das coisas até que a gente revê no Antigo Testamento, né? Que acontece aquela coisa do Moisés, né? Moisés prepara Sim. alguém ali que vai assumir. Depois a gente vê a catástrofe que foi quando assume Josué e não tem. E aí, como é que Josué fica? parte e não tem, cara. Então, assim, são coisas assim que a gente aprende muito aqui na Igreja Batista Permanecer. Desculpa, outra coisa, você formar liderança é um trabalho a longo prazo. Porque, cara, você pode... Tem igreja que contrata o cara do louvor, cara top, põe ali, não, um músico excelente e tal. Aí mas o cara não está na igreja, cara. O cara não sabe o que é pegar num rodo, ir lá para acampamento, né? Você está lá agora mais de frente lá, você está vendo. Cara, é diferente. Você tem um amor por aquele acampamento diferente, cara. Por quê? Porque você viu ali do zero. Você está construindo, você está... Não é, Dido? Quando a gente vinha para aqui fazer... Até um cara chegou aqui que não era da igreja. Pô, o pastor está com um rodo na mão. Cara, o que está vendo? Né? É porque a visão que a pessoa tem de pastor é uma visão equivocada, não é a bíblica. Né? Porque o pastor é o primeiro a servir. Pô, que legal, cara. Eu lembrei agora, e continuando essa coisa ainda da história da igreja, né? Uma outra etapa da nossa história é a história do acampamento que a gente adquiriu, graças a Deus, recentemente, né? Então, assim, Deus abençoou a gente com um espaço muito legal, com tudo aqui e tal. É porque a gente nem entrou em detalhes na questão de sistema de áudio, nas coisas de cadeiras, né? Inclusive, eu que fui medindo junto com o cara que trouxe essas cadeiras, esses negocinhos aqui. Então, se estiver errado, gente, depois fala com o Matias. Mas, assim, enfim, todas essas coisas. E aí, a igreja, graças a Deus, Deus deu condições para a gente adquirir um espaço onde a gente pode agora, além do pessoal da igreja, tá lá, né? Inclusive, semana que vem eu vou conseguir usufruir do local, Que benção, levar benção demais. nossos irmãos do PG para a gente estar lá, comer um churrasco e tal. Mas também para receber uma coisa que a nossa igreja também é muito forte, os missionários, né? Missionários, pessoas de casas de recuperação, que cuidam de crianças órfãos. Então, muito legal isso. Eu queria que vocês falassem um pouco também, porque faz parte, né, desse crescimento daqui. Agora a gente já está falando de outra coisa, né? Uma coisa maior uma aí. extensão, né? Uma extensão. E eu cheguei aqui, quando eu volto de lá da área, né? E eu acompanhava um pouco, né, do que estava para acontecer, mas não tinha aquela ideia do que seria, do acampamento e tal. E aí eu fiquei surpreso, né, com o milagre que Deus fez, da visão. E aí vem outra questão, onde o pastor ele tem que ter assim, um pulso firme, né, em situações que, pô, e aí, comprar ou não comprar? É vaidade, estamos comprando isso aqui, mas tem igreja que não tem o telhado, tem igreja que está precisando disso e daquilo, por que não dá tudo para essa igreja? Por que a gente vai ter um acampamento? Né? E hoje eu vejo aquilo ali, mas hoje é fácil falar. Como é que foi também essa parte aí, hein, pastor? E essa aí eu não participei, não. Cheguei já estava comprado, né? Foi uma benção. Como é que foi isso para vocês, assim, cara? É aquela mesma coisa que a gente fala, por exemplo, porque não é finanças, é o que? A vida espiritual com finanças. Né? Então, a mesma coisa, a gente foi juntando. O que a gente já tinha na cabeça? Pô, cara, a gente às vezes ia fazer um acampamento, gastava, sei 30 lá, mil. 30 mil. Por ano. Eu vi um desse daí. Porque a gente cobra muito barato o acampamento. A igreja sempre né? subsidia um pouco, né? Aham. E aí sempre a gente gastando, alugava lugar para ano novo, E a gente ficava jantar de pensando. casais, festa das crianças. O ano inteiro, como a gente tem várias atividades, Aham. se você for somar o tanto Não era que você uma gasta atividade, alugando, era várias. Sim, é uma grana, então a gente cara. pensou, Sim. bom, o interessante é a gente comprar um lugar para a gente, vai dar uma economia boa e a Sim. gente vai poder até ajudar outras pessoas também. Aí foi nessa mesma linha.
Saímos para procurar um monte Não, aí de... foi guardando, né? Isso, então a gente foi Guardando, economizando para a hora que tivesse uma oportunidade. Sobrava, aparecesse. guardava, É. sobrava, guardava. E aí apareceu, foi a mesma história. Chegou a época da gente falar, não, já está na hora de comprar o acampamento. Não teve placa dessa vez, né, Fabiana? Não. Não teve, mas Ah, mas teve teve. uma pessoa... Não é possível, gente. Não é Sério, Eu possível. estava de Não é lobby. férias no Hotel Fazenda. E aí, Exatamente. meu pai conversando com o cara que trabalhava lá e contou que a igreja estava procurando um terreno. Nisso eu já tinha rodado com a Cibele assim, uns 10 lugares, que a gente tinha ido ver em vários lugares aqui de Brasília. E aí o rapaz lá desse Hotel Fazenda falou, não, conheço um bem aqui pertinho, do lado aqui. Ela Nossa. sabe tudo. Um amigo meu está vendendo, vamos lá que eu mostro para vocês. Pronto, quando a gente chegou lá, que eu bati o olho, eu falei, é aqui. Falei, um Nossa. terreno, um Só não tinha espaço placa, bom. né? Não, esse não tinha placa. Aí um espaço bom, tamanho adequado, já tinha a casa, a churrasqueira, a piscina, que não estava funcionando, mas a gente ia dar um jeito. E aí foi a hora que eu trouxe a proposta para a igreja, e aí a gente fez a assembleia, como sempre, com muita ordem e decência. Teve um questionamento, outro, mas assim, sempre buscando o propósito da igreja. O propósito da igreja, nesse caso, era isso. A gente tem um lugar para não ficar gastando, alugando todo ano, e também para ter um espaço para missionários, as famílias da igreja, Batismo. os PGs, batismos. Sim. Então, assim, ia precisar daquele lugar. Ou a gente adquirindo, ou a gente ia pagando para outras pessoas o aluguel, né? Sempre que Que precisasse. legal. E aí foi daí que surgiu. Engraçado, quando a gente chega lá, já tem cara da nossa igreja, né? Não, Não é cara de totalmente, chácara, é cara da totalmente. nossa igreja. Se você fecha as portas É ali, isso tu tá em mesmo. Águas Claras. Saiu, tu vai pra chácara. Né? Isso E eu achei interessante, assim, tudo que a gente joga uma semente vai brotar, né? E quando a coisa não tende a ser de Deus, começa algo dali, dá tudo errado, parece que nada se encaixa. E por eu estar participando muito dentro disso daí, eu vejo o agir de Deus naquele lugar, né? Sim. Porque a gente consegue um lugar, cara, que fica 4 quilômetros do asfalto. Daqui a pouco o mundo, né? Ali roda e gira e tal, e vai ser asfaltado o lugar. A previsão aí de uns 11 meses de estar pronto. Esses dias eu tive passando por lá, a obra está bem no início, mas está acontecendo. Então, assim, talvez aquela pessoa que, vai empreender um dinheiro no lugar Sim. que nunca vai valorizar, eu acho que já triplicou o valor daquilo ali pelo que nós já investimos ali, E, né? Matias, você vê, a gente tinha a grana, Nossa. a gente pagou à vista, a gente não gastou no que a gente pagou, acho 50% do que a gente tinha. Nossa. Eu estava com a Alessandra viajando esses dias, né? E eu sempre eu tenho que falar isso, né? A minha vida, ao chegar em Brasília, eu tenho um amigo que ele brinca, o pastor Alexandre do Rio, ele brinca, rapaz, tu chegou aqui com a cabeça toda arrebentada, né? A gente vê assim o quanto a nossa família evoluiu. Né? Então, eu sou muito grato a Deus, que às vezes, pastor, você está num combate que o senhor talvez não imagine o que o senhor, através de Deus, né, que está à frente de vocês, né, prepararam. Então, eu louvo a Deus que vocês nunca desistiram. Né? A nossa família louva a Deus pela vida de vocês, pelo empenho que eu sei que vem, essa vontade, os combates são intensos, família, né, o irmão, cada um de um jeito. E eu louvo a Deus porque vocês não desistiram dessa missão imposta por Deus à vida de vocês. Né, a minha família louva a Deus pela vida de vocês. Hoje eu achei interessantíssimo a Clarice, a gente está com visita, né? Ela, meu Deus, eu tenho que mandar um zap para o pastor Elias, porque eu não vou para a integração e tal. E partir dela isso. Então eu vejo que assim, a responsabilidade, o caráter, ele já vem sendo gerado, né, em quem está disposto a isso. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, né, o que a gente encontra, cara. Eu vejo a minha família hoje sarada por Deus, sou testemunha, né, e o quanto a gente evoluiu, que Deus nos abençoou. Então, assim, muito obrigado. Eu creio que está sendo uma tarde bem proveitosa, muito, né? Eu sinto a presença de Deus aqui. Sim. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu falei, meu Deus, a Igreja Batista, um silêncio, né, cara? Né? Aquela coisa, eu vim de uma outra linha, e talvez o pastor olhasse para mim e a minha cabeça era só de interrogação, né? E assim, eu louvo muito a Deus, sabe? Por isso, estou muito feliz, né, de estar aqui, de participar.
Agradecer a Deus pela vida do Dido, Sim. da Priscila, do Ítalo, Do né? Rafa. Do Rafa. Tem né? uma Muito galera top. aqui atrás. Tem uma aqui galera atrás, aqui, né? Que está aqui com a gente, mas louvar a Deus por esse tempo. Pô, cara. aproveitar também para agradecer. Minha família é muito grata a vocês. Assim, eu sou fruto dessa igreja. Eu cheguei aqui com uns 14 anos, eu acho. Foi muito diferenciado. Tudo. PH tocava violão junto comigo, me trouxe para a igreja. PH e a Paola, né? Eles que Sim. me receberam no grupo de jovens. A Fabi que acompanhou a gente, Sim. né? Lá em Dava cima e aula tal. pra eles. Inclusive o Dava jovem já tá na aula, hora de hein? descer, já tá na hora de Aí ficar eu aqui chego, embaixo. você já tá muito velho. Entendi. Aí tem culta e dar aula e levar também para o bomba, né? Pro Ixi, encheu bomba, o de carro do menino. Nando cabia 8 pessoas, eu não sabia como. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente é muito grato a vocês. Que Deus abençoe, que dê saúde para vocês, Verdade. saúde mental, né? Vai ser tema de outro podcast também, esse momento do pastor Elias, com esse momento de depressão e da família também, né? Que sofreu junto. E que graças a Deus deram a volta por cima. E já tem um livro publicado a respeito desse assunto, né? E já é um preparativo para o pessoal que está acompanhando a gente ficar ligado nos próximos podcasts, que Com a gente vai ter com certeza. temas justamente por isso. E assim, estou muito grato, obrigado. Eu que Uma vez, foi agradeço muito aí, legal. meu amigo. Meu co-host, o pessoal chamou de roxo lá no grupo. Ai, Mas cara. eu fiquei muito feliz com o projeto, é uma coisa que a gente sonhou junto, né? No PG e tal, a gente ficava conversando, essas conversas. Já pensou se essa conversa da gente se tornasse uma coisa que muitas pessoas pudessem ver e se Top identificar? demais, né, cara? Sim. É muito legal. Então, o pessoal que está acompanhando a gente também, se quiser compartilhar o vídeo, né? Dá o like também, né? Por que não, né? Dá o like, comentar aí embaixo, pessoal que não conhece a igreja ainda, né? E você que foi impactado de alguma forma com isso, que Deus abençoe sua vida, né? Que você não conhece, se não conhece Jesus, que passe a conhecer, né? Talvez apesar aqui ou então nos vídeos da igreja, né? E eu estou muito feliz. Gente, obrigado. Foi muito legal ter vocês aqui, viu? Alegria nossa, Obrigado demais de ver mesmo. a igreja agora fazendo 15 anos. Olha só. Nossa, Mês hein? que vem, vamos Que benção. 15 anos já, é muito emocionante. É Você muito vê que a igreja emocionante. deu certo. Deu certo, né? A Deu igreja certo. nasceu no coração de Deus e tá aí. Que coisa boa. Graças Vai a Deus. pizza, né? No final do culto lá. Meu Deus. Bom demais, galera. Top Gente, demais. obrigado. Deus abençoe vocês. muito. Pessoal, até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Abraço.